O dom da palavra, das revelações da Irmã Maria Natália, do livro A Vitoriosa Rainha do Universo. Ela começa neste capítulo dizendo o seguinte: nos anos 40 e tantos, estando eu num dos nossos conventos, a Madre Superiora convidou-me para dar uma palestra para umas 150 religiosas de várias partes do país. A ordem encontrava-se então numa forte crise vocacional e várias religiosas queriam sair para casar-se. Eu estava morta de medo e lhe disse: Madre, por favor, não me obrigue a isto. Como posso eu, sem estudos, dirigir-me a essas religiosas, quando muitas delas têm diplomas e são mestras? Eu nunca havia falado assim em público e os meus nervos me impediriam de pronunciar uma só palavra. Mas as minhas escusas não me serviram de nada e a Madre Superiora, por obediência, ordenou-me dar a palestra. Já não podia insistir mais, somente pedi-lhe que me desse um pouco de tempo, para consultar com Nosso Senhor. Assim, pois, disse a Jesus que eu não era nada, somente uma pobretona e que não podia cumprir com a obediência se ele não me fortalecesse com a sua graça. Então, ouvi a voz confortante de Jesus: não tenhas medo, não vai falar você, senão eu falarei por ti às irmãs. Serás somente meu instrumento. Eu necessito que alguém se me entregue de alma e coração. As palavras de Jesus foram muito consoladoras e formosas, mas eu continuava atemorizada e disse-lhe que preferia fazer qualquer outro trabalho, mesmo que fosse dos mais baixos, do que dar uma palestra. Então, ouvi outra vez a voz de Jesus. Te disse, não tenhas medo, eu farei. Diga à Madre Superiora que estás pronta para dar a palestra. Abandonei-me completamente a Jesus e cheguei à capela pontualmente. Ocorreu-me que, enquanto as pessoas sábias preparam as suas notas antes de dar uma palestra, eu falaria improvisando, quase ao ar. Dei uma olhada no sacrário e uma felicidade sobrenatural invadiu-me. Ouvi outra vez a sua voz: Tu és somente um instrumento, eu falarei. Sentei-me à mesa, não me atrevi a olhar para ninguém. Somente comecei a falar. Fui como um instrumento musical nas mãos do meu Jesus, nas mãos do meu Senhor Jesus. Talvez um violino, cada vez, com cada som, cada palavra, todos os acordes rápidos da escala chegavam a tempo à minha alma. Tudo isto era a voz de Jesus. A pequena capela do convento converteu-se num bosque aceso. Tudo estava aceso e irradiava uma estranha luz. Converti-me numa vasilha de doce bebida e eu fui a primeira a degustá-la. Eu fui a primeira
em ouvir e guardar essas palavras. Fui a discípula como os apóstolos no Sermão da Montanha. Eu estava absolutamente segura de que alguém estava a falar em mim, de coisas que eu nunca havia pensado antes. De que estava falando Jesus? Oh, de que falava Jesus? O ouro das suas palavras brilha ainda na minha alma. Falou das religiosas, das que desejam deixar a ordem, das que querem casar-se, do descontentamento, da desobediência, da falta de respeito e obediência às superiores, da crítica às suas ordens. Falou do processo de desintegração que se encontra em quase todos os conventos. Eu estava tão cheia de gozo que não podia nem sequer ouvir a minha voz e não sentia que os meus lábios se moviam. Não foi uma palestra que Jesus deu, foi uma música sobrenatural que inundou a pequena capela e todas cantamos com ele. Estávamos cheias do alegre espírito da pobreza evangélica, da obediência e da castidade. À medida que Jesus falava, eu ia desaparecendo completamente. Falei cerca de 2 horas. Não fechei a minha boca nem por um momento. Estava cheia da graça sobrenatural e não sei como terminei a palestra. Depois desapareci rapidamente, correndo pela escada para o meu quarto. Mas as religiosas seguiram-me também muito rápido e me alcançaram. Estavam assombradas do que eu havia dito. Depois a superiora informou-me que muitas daquelas que queriam deixar a ordem prometeram ser fiéis aos seus votos. Vês, Natália, disse, eu tinha razão em insistir em que tu falasse. Eu disse-lhe que não fui eu, mas o próprio Jesus quem lhes falou, que eu mesma aprendi muito, porque a sua voz saía de mim. Eu somente ouvia a sua divina melodia que ressoa ainda em mim. Somente a minha graça te mantém viva. Minha misericórdia vive em teu coração. Deixei-me ficar na luz dos seus pensamentos.